Bom dia, todo o Brasil. Agora você fica bem informado aqui na TV Canção Nova. Direto de Macau, na China, vamos ter uma atualização sobre o novo coronavírus. De Londres, o dia de São Valentim. Aqui no Brasil, o último dia para as inscrições do FIES. E ainda a previsão do tempo para todo o Brasil nesta sexta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O novo coronavírus continua sendo notícia pelo mundo. A capa do jornal britânico The Guardian afirma: alto funcionário dos Estados Unidos acusa a China de falta de transparência. A Casa Branca pediu a Pequim que sejam mais transparentes quanto ao tratamento do surto do coronavírus. Hoje, as autoridades sanitárias da China anunciaram que o número total de mortos pelo novo vírus passaram de 1.300. Nossos correspondentes, ou melhor, o nosso correspondente lá em Macau, nos traz boas notícias. Bom dia, José. Bom dia, Brasil. Há boas notícias aqui de Macau. O segundo caso da pessoa infectada com o coronavírus vai ter alta hospitalar. O Governo anunciou um pacote de medidas para ajudar as famílias e para ajudar as pequenas e médias empresas. A Santa Casa da Misericórdia e a Caritas, aqui de Macau, ambas improvisaram abrigos para os seus trabalhadores para que eles pudessem continuar a ajudar os mais necessitados em Macau, nomeadamente os residentes imigrantes que aqui moram. Também há boas notícias relativamente ao facto dos funcionários públicos começarem na próxima segunda-feira a trabalhar. Os casinos, o jogo, que é a atividade principal de Macau, em princípio irão abrir na quarta-feira da próxima semana. E também recebemos com muita alegria as palavras do Papa Francisco, que na passada quarta-feira, na audiência semanal, disse que pedia a todos os fiéis uma oração pelos nossos irmãos chineses que sofrem com esta doença cruel, o coronavírus, que eles encontrem o caminho da recuperação o mais rapidamente possível. Aqui em Macau, este fim de semana, as pessoas ainda vão procurar estar em casa o máximo tempo possível com as suas famílias e os fiéis católicos vão continuar a assistir às missas via internet e a rezar para que este flagelo do coronavírus passe o mais depressa possível. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. E agora a gente vê como vai ficar o tempo neste final de semana em todo o Brasil. A previsão é de pancadas de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul para esta sexta-feira. E no final de semana, no sul do Brasil, o tempo alterna entre abertura de sol, calor e chuva rápida no final do dia em toda a região. Já para o sudeste, a sexta-feira será de tempo seco no norte de Minas Gerais e chuva no período da tarde na maior parte da região. No sábado e domingo, sol e calor na maior parte do sudeste, mas chuvas são esperadas para o período da tarde. No nordeste de Goiás e no sudeste do Mato Grosso do Sul, sol com pancadas de chuva nesta sexta-feira. Para as demais áreas do centro-oeste, a previsão é de pancadas de chuva à tarde. Para o final de semana, o tempo fica instável com previsão de pancadas de chuva com raios para a maior parte da região. Sexta-feira com tempo firme em Roraima, muitas nuvens com chuva no Pará e no Amazonas. O final de semana é de sol e calor na maior parte da região norte, com as típicas chuvas no final do dia. E para o nordeste do país, o tempo segue instável, com pancadas de chuva em quase todos os estados. Tempo seco somente no oeste da Bahia. O final de semana será de tempo instável na região e chuvas são esperadas para o período da tarde, no sábado e no domingo. E a seguir, o Dia dos Namorados pelo mundo. Agora você fica com imagens aqui de São Paulo, Vila Mariana. A mínima hoje é de 17 graus e a máxima não deve passar dos 28. O prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, termina hoje. Ao vivo da redação, André Cunha tem as informações. Bom dia, André. Quem não fez a inscrição ainda precisa correr, né?
Bom dia, Adelita. Isso mesmo, precisa correr porque o prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. O prazo terminaria no último dia 12, mas aí o MEC prorrogou então para 2 dias, para mais 2 dias, justamente para que outros estudantes pudessem ter condições de fazer parte, de aderir ao programa de financiamento estudantil que é oferecido pelo governo federal para financiar os estudos em universidades privadas. Segundo o MEC, cerca de 70 mil vagas são ofertadas em todo o país. Agora, Adelita, uma outra notícia, aquela que nos enche de orgulho, né? Olha, a rede brasileira de bancos de leite humano será reconhecida por um projeto na Organização Mundial da Saúde. É um projeto que tem à frente o trabalhador, o pesquisador e servidor público da Fundação Oswaldo Cruz, João Aprígio Guerra de Almeida. É um programa, um modelo que foi reconhecido, já se espalhou, já chegou em outros países do Mercosul, da África, da Europa, até países membros do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um projeto brasileiro que chega justamente para baratear custos e oferecer apoio à amamentação. A premiação acontece em maio deste ano e a gente fica muito feliz, Adelita, quando coisas boas, projetos bons brasileiros chegam a outros lugares do mundo. É com você. Verdade, André. Obrigada por essa boa notícia. Agora a gente muda de assunto. O preço dos combustíveis nas refinarias já caiu 4 vezes nesse ano. Mas essa redução não foi sentida no bolso do consumidor. Vamos entender por quê. De acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a baixa no preço da gasolina nesse ano já acumulou 7,5%. E o recuo do diesel já passou de 10%. Mesmo com toda essa queda, a pergunta que fica é a seguinte: será que o valor do litro nas bombas tem acompanhado a redução das refinarias? O economista explica que o preço depende de outros itens, como impostos federais e estaduais. Juntos correspondem a quase metade da quantia final. E o percentual dos impostos nos estados é determinante na reação dos postos. Se o preço médio ele cai, o governo estadual obrigatoriamente aumenta a alíquota do ICMS, porque tem essa margem de 25 a 34. Ele aumenta para que a sua receita se mantenha constante. Então, qualquer queda que acontece na refinaria, ele não reflete imediatamente no preço. A gerente desse posto no interior do estado de São Paulo afirma que a baixa no preço acontece, só que de forma gradativa. Se nós somos pegos com uma baixa sem um anúncio prévio, a gente também já está com o produto no tanque. Então, a gente vai estar repassando no dia seguinte. E a mesma coisa acontece quando nós temos uma alta. Mas o que todo mundo quer saber é com relação ao futuro. Existe o risco de novos reajustes? Não vai ter esse aumento que o pessoal está prevendo. Mesmo porque o PEP já está preparada para isso. Então, ela já está prevendo a redução para que o preço não caia. E se o consumo aumentar de novo, ela tem condição de imediatamente aumentar a sua produção, para manter o equilíbrio desse preço. E a seguir, vamos ver como está sendo o dia de São Valentim, o santo dos namorados. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, primeira edição, e agora vamos falar do Papa Francisco. Hoje ele fez um tweet sobre sua homilia na Casa Santa Marta, convidando a pensar nas pessoas que nos acompanham no caminho da vida, já que Deus não nos quer sem companhia, Ele não nos deixa sozinhos. Vamos conferir esta e outras notícias com a nossa equipe lá do site de notícias em Cachoeira Paulista. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Adelita, tudo bem? Pois é, hoje o Papa falou da chamada família ampla, que é formada pelas pessoas que convivem com a gente, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. O Papa falou em especial de uma funcionária da Casa Santa Marta que acabou de se aposentar. O Papa Francisco mora na Casa Santa Marta e na homilia de hoje ele falou um pouquinho de como que é o cotidiano ali da casa, do calor humano das pessoas que trabalham ali diariamente,
com dedicação, com carinho e que o acompanham no caminho da vida. A mensagem do Papa, então, é de que Deus nos quer como povo, nos quer em caminho, não nos quer sozinhos. Outro destaque do nosso site hoje são os preparativos para a visita dos bispos do Paraná ao Vaticano, a chamada visita ad limina. Ao longo do ano de 2020, todos os bispos do Brasil vão estar no Vaticano, vão se reunir com o Papa Francisco. Essa semana, um grupo do Centro-Oeste já esteve com o Santo Padre. Nessa visita, que é realizada a cada 5 anos, os bispos visitam os organismos da Santa Sé, o túmulo dos apóstolos e também se encontram com o Papa para uma atualização dos trabalhos pastorais, informar o Santo Padre sobre o andamento da atividade pastoral da Igreja aqui no Brasil e também um momento de comunhão, de unidade com o Papa Francisco. Eu me despeço de vocês falando da Romaria do Terço dos Homens ao Santuário Nacional. Essa é uma das maiores romarias que o Santuário Nacional recebe. Ano passado foram 78 mil participantes. O evento começa hoje e segue até domingo. E nesse ano tem uma novidade. Além da oração, os participantes foram convidados a um gesto concreto. Eles vão arrecadar alimentos para ajudar as instituições de caridade que são auxiliadas pela Arquidiocese de Aparecida. A programação completa desse evento e outras notícias sobre a Igreja no Brasil e no mundo vocês conferem no nosso site, noticias.cançãonova.com. É com você, Adelita. Muito obrigada, Jéssica. Hoje, 14 de fevereiro, é conhecido internacionalmente como o dia mais romântico do mundo. Chamado Valentine's Day, ou Dia de São Valentim, a data celebra o que no Brasil é conhecido como Dia dos Namorados. O Reino Unido é um dos locais do mundo que celebram essa data. Como estão as comemorações por aí, Vanessa Andrade? Apenas no Brasil celebramos o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Mas o Dia de São Valentim é mais do que apenas o Dia dos Namorados. Ele é uma data para demonstrar o seu amor com todas as pessoas que você quer bem, como familiares e amigos, e assim trocar cartões com mensagens de amor e carinho. O Valentine's Day começou a ser celebrado no século V. O primeiro dia oficial do santo foi declarado em 14 de fevereiro de 496 pelo Papa Gelásio. São Valentim era um padre de Roma, que foi condenado à morte no século III. Segundo a história, o imperador Cláudio baniu os casamentos naquele período por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores. A ideia era que soldados solteiros, sem qualquer responsabilidade familiar, poderiam render melhor durante as guerras. Valentim, porém, defendeu que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo. Por isso, ele passou a quebrar a lei e organizar cerimônias em segredo. Quando o imperador descobriu, ele foi preso e sentenciado à morte. No dia de sua execução, Valentim escreveu cartas para as pessoas que ele ajudou a casar durante esse período. E desde então, isso se tornou uma prática, todo dia 14 de fevereiro, enviar cartas ou cartões para as pessoas amadas. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere na edição da noite, às 6h45. Um ótimo dia para você, ótimo final de semana e fique agora na companhia do programa Manhã Viva.